Mas, professor, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, viu, por ter tirado esse tempinho aí do descanso do feriado para vir falar um pouco sobre isso. Isso. Eu que agradeço, Tony. Muito boa tarde, Tony Alencar, o nosso amigo aqui, João, e a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Pois é, cara, e sobre a situação, principalmente política do Brasil atual, se fala muito sobre, que consciência negra, deve-se ter a consciência humana. Quando a gente escuta isso... Eu tô vendo esse debate aí, que é uma nomenclatura totalmente errada, né? Totalmente, meu irmão. E assim, falta, além de falta de consciência em si, é falta de história mesmo, sabe? De conhecimento de história. Porque, veja, nós temos, vamos lá, vamos pensar do nosso descobrimento, né? De 1500 para cá, nós temos 524 anos de história, né? Desses 524, quase 400 foram de escravidão. E de escravidão dos negros, cara. Então, se a gente pensar até da perspectiva, esse pessoal que fala em consciência humana, até que não está errado, mas quando pensar numa linha de partida para uma grande corrida histórica dos indivíduos em sociedade, os negros saíram muito atrás, cara. Né? Eles foram escravizados. Então a gente vai pensar tudo isso aqui hoje, a partir de agora, né? E se os ouvintes também puderem entender o que vai ser dito aqui, é bom que levar um pouquinho pro coração, porque merece, a data merece. Professor, então, tem uma figura está atrelada a essa data, a esse dia chamado Consciência Negra, que é o Zumbi dos Palmares, né? Quem foi essa pessoa, né? E de que maneira ela está interligada nesse dia? Zumbi dos Palmares nasceu no que hoje é Alagoas, né? Porém pertencia à província de Pernambuco, a capitania de Pernambuco, depois província de Pernambuco, enfim. Só que hoje é Alagoas, Maceió, você havia falado aí, Serra da Barriga, né? E vamos começar do início do pensamento para que todo mundo entenda. Nós tivemos várias formas de luta dos negros contra a escravidão. Várias. Entre as formas de luta estava a organização em quilombos. Então eles resistiam, eles empreendiam fuga, né, das suas senzalas, das suas fazendas, e buscavam regiões, espaços de monte, né, espaços mais altos, porque até facilita geograficamente observar o espaço ao redor, e eles foram se organizando no que eles chamaram de quilombos. E o quilombo mais famoso da história do Brasil foi o de União dos Palmares, Quilombo dos Palmares, né, que teve a chefia. Aí tem um debate acadêmico bem interessante sobre o Ganga Zumba e o Zumbi, né? Mas ao que tudo indica, parece que o Zumbi era o que empreendia uma resistência maior, né? Porque houve um momento, inclusive, que o próprio governador de Pernambuco tentou promover uma negociação com os revoltosos de Palmares, e isso começou a se fazer, né? Porém o Zumbi não aceitou, e por não ter aceitado, o movimento continuou até que vai culminar lá em 1695, né? Num dia como hoje, 20 de novembro, que o Zumbi dos Palmares, através de uma traição, né? Bem comum na história da humanidade, né? Traição mais uma vez, né? Lembrando do que aconteceu com o próprio Jesus de Nazaré também, da mesma forma, né? E eu estou fazendo isso aqui, essa comparação de caso pensado, para se pensar quem está ouvindo em casa, certo? Porque o Zumbi dos Palmares, ele é um negro, porém tem uma representatividade interessantíssima na história do Brasil. Porque por ser negro, talvez a gente não dê a valorização que deveria. Exatamente. E uma coisa interessante em relação a essa luta do Zumbi, né? A partir de que momento ele ganha esse destaque na história, professor Cristiano, e que isso atrela a essa data, né? A consciência negra está diretamente ligada a essa luta, né? De contra a discriminação dos negros que foram escravizados, né? A gente tem, como você colocou aí, muito tempo, você quase 500 anos, né? 400 e poucos anos de escravidão, né? Então, de luta. Então não é algo que pode ser deixado para trás na história, né? É algo que tem que ser evidenciado sempre. Então, claro, né? Existe alguns negros de destaque que enfrentaram e pagaram pela com a própria vida por uma luta, né? Por uma luta de liberdade, né? De ter o direito de ir e vir, que foi cerceado por muito tempo. Então é justamente isso, consciência negra, é a liberdade que aquele povo não teve, é essa luta realmente por uma liberdade que foi cerceada
aos antepassados? Sim, é uma noção de liberdade, porém, e talvez, e inclusive do ponto de vista do próprio lugar de fala, os negros teriam mais propriedade em falar. Eu não me identifico como tal, né? Por uma questão de cor de pele, mas também de herança genética, ainda que eu não tenha feito nenhum exame para isso. Mas pelo estudo prático da história, né? Então eu não me identifico assim, mas não teria problema nenhum, seria até um prazer que fosse, porém é a verdade. Então existe a ideia do lugar de fala, é verdade, e eles é que dizem e ao certo o que é que eles sentem nesse dia e com relação a tudo que os que cerca. O que acontece é que talvez o conceito melhor para se pensar o 20 de novembro seja o de resistência, né? Porque não é só a liberdade do cativeiro, da senzala, dos grilhões, não. É uma liberdade do cotidiano. É uma liberdade social. Então, se essa liberdade ela tem que ser, e eles lutam por isso todos os dias, vivendo o que eles vivem, então já passa os limites de qualquer noção de liberdade momentânea, de você quebrar correntes, não, é de resistência, naquela comparação de uma corrida entre um cavalo manga larga e um jumento, um jirico. O jirico vai ganhar pela resistência, né? Embora o cavalo vença por força e velocidade, mas é a resistência, a batalha deles é essa. E se a gente for pensar, né, do ponto de vista até histórico, e para que o ouvinte entenda bem direitinho, vamos dividir aqui esses espaços em grupos a partir de uma ideia de raça. Você tem lá o europeu, o branco, o negro, o africano e o ameríndio, né? Ou seja, o nativo da América, o índio, portanto. E cada um nos seus espaços, mais ou menos dessa forma, até o século XV, né? E aí no século XV os europeus, né, vivendo aquele momento do final do século XIV de grandes navegações, vão entrando em contato com a África. Entrando em contato com a África, eles perceberam, e isso é verdade, né, para quem gostaria, né, o Trato dos Viventes, Luiz Felipe de Alencastro, um historiador que trata sobre isso. Os europeus entrando em contato com os africanos, eles foram percebendo que africanos escravizavam africanos, e isso é verdade, que gente era mercadoria, né? E como o europeu já estava vivendo aquele estágio inicial do que mais tarde vai se chamar capitalismo, eles desenvolveram aí uma eficácia de identificar mercadorias possíveis para se lucrar. E negro, portanto, escravo, era uma mercadoria vantajosa. Aí, no contexto já do nosso descobrimento e da colonização desse chamado Brasil, eles vão trazendo essas mercadorias para cá, né? Eles identificaram isso nas próprias relações africanas, compravam, traficavam, sequestravam, e eles vão trazendo aqui para formar o que a gente chama hoje de Brasil. E aí essas assim chamadas raças se misturam, né? O branco, o ameríndio e o negro. E aí nós fomos montados, portanto, o que vem a ser o Brasil, ou o que vem a ser o brasileiro, né? Se não uma mistura, uma miscigenação. Eu gosto de brincar em sala de aula que a gente nunca deve pensar Brasil no singular, sempre no plural, Brasis, porque nós somos um milkshake, nós somos uma vitamina de culturas, de sociedades, né? De modo que a nossa identidade é a ausência da identidade, a gente não se identifica em nada, né? A não ser pela o idêntico em si pra gente não existe, existe sempre a miscigenação, a mistura, e tudo que é misturado tem essa característica, de modo que a gente ainda teima no século XXI em fazer separações. Exatamente. Bobagem do ser humano. É isso que eu estava pensando, ouvindo aqui o professor falando, pensando nisso. Como é que um país tão misturado, né, culturalmente falando, de raças, né? Nós temos aqui o africano, nós temos aí o povo alemão, asiático, né? Enfim, que vieram para cá, enfim, nós temos uma incidência de outras raças, e isso tudo misturou. E ainda existe um preconceito muito grande, né? Simplesmente pelo fato da cor da pele, né? E a cor da pele não determina se a pessoa vai ser um bom ser humano, enfim, se como é que eu posso dizer, um bom profissional, né? O seu conhecimento. Então, assim, a cor da pele não deveria ser o julgamento, né? Que uma pessoa
tira com a outra, né? Faz um julgamento, né? Fulano não presta porque é negro, né? Imagine aí uma expressão dessa, né? Então, são que hoje é chamado de racismo estrutural, né? Que está ali presente. Você é racista, comete um crime, muitas vezes até de modo inconsciente, né? Existe isso. Existe o racismo sem perceber. Mas existe o intencional também. É verdade, é verdade. Se a gente for pensar de forma bem prática, o engano da nossa mistura, e aí vem uma explicação histórica para isso, que é o seguinte: vejam, e aí os ouvintes prestem bem atenção no que é o Brasil. Nós tínhamos, portanto, na grande parte da nossa história, período colonial e durante o Império, nós tínhamos uma elite branca que escravizava uma maioria negra, perfeito? E aí houve sim, no século XIX, uma tentativa de branqueamento da sociedade brasileira. Isso é o espetáculo da ignorância da nossa história. Intelectuais falaram sobre isso. Foi defendido isso no parlamento brasileiro no século XIX. O próprio Dom Pedro II era partidário dessa ideia, pensavam isso. Só que aí falta um pouquinho de conhecimento biológico, né? Porque toda a genética negra ela é predominante. Então, se você intencionalmente tentasse provocar uma mistura a partir de facilitação de casamentos, você ia multiplicar o negro, né? Exato. Isso biologicamente, do ponto de vista da cor da pele. Porém, a tentativa foi essa, o branqueamento da população. O que foi que eles fizeram? Veja, o pensamento da elite brasileira, e que não está muito diferente de hoje, de trazer mais brancos para o Brasil. Então eles fazem os convites, né, para europeus de modo geral, mas italianos, poloneses, alemães começam a chegar. Nós temos muitas produções, né, das novelas, até de filmes brasileiros sobre isso. Novelas famosas dos italianos chegando, enfim. Só que aí veja como é que nasce um espectrozinho da nossa sociedade chamado classe média e a mentalidade de classe média. Aquela elite era a verdadeira elite, a elite agrária, a elite do campo, os fazendeiros que oprimiam e escravizavam os negros. Aí chega um grupo de brancos, portanto tem a cor da elite, mas não é elite. Não tem a prática da elite. Só que eles vão intencionalmente. Não tem um dinheiro. Não tem. Eles são trabalhadores do campo, né? E não vão ter acesso à terra, porque a partir da Lei de Terras de 1850, a elite verdadeira do Brasil proibiu o acesso a eles de ter terra, dificultando o acesso à terra. Então eles eram trabalhadores dos fazendeiros isso é pós-abolição, né? Que tinham escravos antes. Daqui a pouco a gente fala sobre a inclusão dos negros na sociedade. Mas o que é que acontece? Eles chegam no Brasil, olha que incrível isso aqui. Eles miram o modo de vida da elite para querer ser como tal e não conseguem ser. Mas para parecer que são, eles copiam as práticas. E qual era a principal prática? Oprimir a maioria negra. Então essa assim chamada classe média que é introduzida no Brasil, de mentalidade de classe média, não é a classe média pensada a partir do IBGE, não é isso. É por isso que é importante, os ouvintes até pensam, façam um curso de história para entender como é que funciona isso. Então essa mentalidade de classe média é uma mentalidade que vai em grande medida se desenvolver a partir da opressão do mais fraco. E esse mais fraco é sempre o pobre, o negro, o favelado, e isso é história do Brasil. E é interessante que o professor falando, olha, eles não tinham dinheiro e não tinham como ser igual a elite, né? Mas numa coisa eles iam concordar, né? No preconceito, em oprimir o negro, né? Então, isso é extraordinário. Como isso acontecia e que, infelizmente, parece muito com a atual situação, né? Exatamente. A atualidade, né? É isso que eu ia pedir, até fiz um sinal para lhe atrapalhar, porque de onde é que você acha, por exemplo, uns revoltosozinhos que aparecem por aí, quando se fala, por exemplo, em taxar grandes fortunas? Aí o cara, dono do Fiat Uno 2 portas, revoltado com isso. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor, tu tá entendendo? Eu espero que os ouvintes também estejam entendendo. Taxação sobre grandes fortunas, é um monte de revoltadinho que a gente olha assim, meu Deus, não é você que vai ser taxado. Pois é isso. Exatamente. E agora a gente fala um pouco sobre a inserção do negro, né, na sociedade. O professor já ia estar pincelando sobre isso, mas professor Cristiano, como se deu, né? Nós tivemos a abolição da escravatura, né, da escravidão, a gente até falava sobre isso lá na sexta-feira, né? Falando sobre a questão da proclamação da República, mas essa inserção do negro na sociedade,
ela foi de forma muito homeopática, né? De pinguinho em pinguinho, de doses e doses muito pequenas, e até hoje ainda é uma situação ainda que, se a gente for analisar, ainda existe, né, preconceito ainda na atualidade. Mas como é que foi nesse contexto histórico? Isso, primeiro que não era de nenhum interesse da nossa elite, né? Dos dominadores do tempo em questão, século XIX, que acontecesse isso. Isso aconteceu por pressões da Inglaterra, né? Também não vamos pensar, como alguns pensam, em altruísmo da família real, da própria princesa Isabel, etc, etc. Isso é uma análise cumprida. Porém, a Inglaterra, no século XIX, já estava vivendo a sua segunda fase da Revolução Industrial. E o que ela mais queria naquele momento era mercado consumidor. E o Brasil, nos moldes para a América Latina, América do Sul, representava um mercado interessante que a Inglaterra intencionava, né? Só que se a Inglaterra estava vivendo a sua segunda fase da Revolução Industrial, aquilo já é o capitalismo do século XIX. E o que o capitalista quer é lucro, ele quer vender, e para vender ele precisa ter consumo, né? Isso. Portanto, o consumidor... O consumidor com um poder aquisitivo para poder pagar, né? Para poder consumir, né? E aí os ingleses, que outrora tinham sido um dos maiores escravizadores, né, da história, começam a defender a abolição e movimentos abolicionistas na América Latina, enfim, no mundo. E aí começa a fazer pressão para a abolição no Brasil, visando, qual era a ideia? Que o grupo de trabalhadores, os trabalhadores do Brasil, deixassem de ser escravos, a mão de obra passasse a ser livre e assalariada. Essa mão de obra livre, assalariada, se tornava uma mão de obra que ia consumir os produtos. Quais produtos? Os produtos ingleses que seriam vendidos aqui. Então o pensamento, né, beirava uma perfeiçãozinha do ponto de vista econômico, financeiro, estava perfeito, estava ótimo. Só que não era de interesse da elite agrária do Brasil. Porém, era uma elite que, na primeira metade do século XIX, queria a consolidação da independência do Brasil. Então, fez o acordo com a Inglaterra. Gradativamente, nós vamos aí assumindo leis abolicionistas para gradativamente os escravos irem, né, sendo libertos, etc. Aí começam as leis, tais como 1850, Lei Eusébio de Queiroz. 1871, Lei do Ventre Livre. 1885, Lei do Sexagenário. Vamos pensar essas três. Lei Eusébio de Queiroz era aquela lei que proibia o tráfico de negros da África para o Brasil, certo? O que intensificou o tráfico dentro do Brasil. Beleza? Então o famoso navio negreiro continuou, né? Mas era o tráfico do Ceará para Salvador, certo? E aí ia. A segunda lei, Lei do Ventre Livre, né? Ela determinava que a partir daquele momento as negras poderiam ter normalmente os seus filhos, que eles nasceriam livres, porém só usufruiriam da liberdade a partir da maioridade com 21 anos de idade. Por que isso? Para incentivar as negras a gerarem mais crianças, mais filhos, porque elas estavam lutando. Eu falei no início sobre as lutas contra a escravidão, uma delas era o aborto, né? Então as negras, elas descobriam a gravidez, tomavam lá as suas ervas, faziam os seus procedimentos, né, do tempo em questão, como uma resistência, uma luta à escravidão, para que a sua próxima geração não fosse escrava do Senhor. Escravidada. A elite, portanto, pensando nesse... Imaginar que o ser humano fazer isso para a liberdade, como é algo muito forte, né? Então ela imaginar, eu não vou ter o meu filho para que ele seja escravo, para que ele sofra igualmente eu estou sofrendo. Exatamente. Um eu não quero forte, que meu filho passe por isso. Aí algo muito forte. Muito forte, cara. E ainda tem gente que faz a análise totalmente distorcida disso. Abortista. Não, cara, não é? Enfim, não vamos entrar nessa questão ainda não. E a lei do sexagenário, essa é interessantíssima, porque libertava os escravos acima de 60 anos de idade, só que ele tinha que pagar uma indenização de mais 5 anos de trabalho para o seu senhor. Um pedágio. Não, esses 65 anos era livre. Só que com um detalhe. A idade média de vida de um escravo trabalhando era de 10 anos. Ele vivia 10 anos. Então, se ele começasse a trabalhar com 17, em média, viveria até 27. Se ele começasse a trabalhar com 20, que estava tarde já para começar, em média, ele viveria até os 30 anos de idade. Então, quem aguentava, né? Não aguentava. Segundo os estudos, 1% da população de negros do Brasil do século XIX chegava aos 60 anos de idade. Porém, está no bojo daquelas chamadas leis para inglês ver. Que eram os ingleses pressionando. Até o 13 de maio
de 1888, Lei Áurea. A partir de então, para chegar na ideia de, na verdade, é a não inserção do negro na sociedade, né? É o oposto. Eles libertam os negros. E sabe o que acontece, Tony, ouvintes da rádio? Muitos negros, no dia 14, portanto, de maio de 1888, eles amanheceram o dia e foram tomar as ordens do patrão. Aí você imagina uma cena do tipo, mas vocês agora estão livres, a Lei Áurea foi assinada, vocês podem sair, estão livres. Imagina essa cena. E eles dizem assim, olha, eles perguntam pra onde? Como? Se eu nasci aqui dentro da fazenda. Então, muitos deles explorados, muitos deles saíram mesmo, foram para, por exemplo, o Rio de Janeiro, aqueles morros do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem toda uma geografia toda acidentada, muitos morros, foi todo ocupado por negros. Como é que você explica depois, mais tarde, a formação de uma cidade de Deus lá nos anos 70 em diante, só de população negra? Porque lá naquele 1888, é final do século XIX, o negro foi liberto. E ele não tinha pra onde ir. A Lei Áurea foi assinada, só que não houve nenhuma ideia da elite, dos governantes no período, da própria família real, dos republicanos que assumiram um ano depois. Não houve nenhuma ideia de que vamos inserir esse negro na sociedade, com organização, né, com educação, com critérios de organização do próprio espaço, a partir de qualquer noção que seja de minimamente uma mistura mesmo de convivência. Não houve nada disso. Então eles ficaram a própria sorte, né? Ficaram desenvolvendo a margem da sociedade. É por isso, a margem da sociedade, o surgimento do termo marginal. É aí que tá. Eles se tornam marginais porque foram marginalizados, né? Foi de caso pensado. Apenas libertaram e soltaram. E aí eles tiveram que viver do seu jeito. Exatamente. Não houve uma preparação, né, para a inserção deles, né? Como a gente costuma dizer no popular, foi na tora. Né? Foi. Então, na tora. Ó, tão livres, viu? A partir de amanhã tão livres. E vão pra onde? É verdade. Sem casa, sem estrutura, sem renda. Foram pras matas, foram pros morros, começou a organização, né? Casinha de pau a pique, de palha, e cada região que monta a sua, né? Então lá no Rio de Janeiro, as casas com cobertura de palha, as favelas do Rio de Janeiro tem toda essa organização. Eu tava até essa semana assistindo o filme de Mussum, né, lá no Rio de Janeiro, Mussum sambista, aquele Mussum dos Trapalhões, e você vai entender a partir da própria organização, a vida de Mussum, que aquilo é justamente pós-abolição. A mãe dele era descendente de escrava, libertada, enfim. Então, quem assistiu o filme Mussum vai dar para entender. Outro filme também é Besouro. Assistam o filme Besouro, gente. Vocês vão gostar. Aproveita que hoje é feriado, dia 20, Consciência Negra, assista o filme Besouro. Muito bem. Professor, para que a gente possa fechar, o que então a gente pode colocar como reflexão para as pessoas em relação a essa questão da consciência negra? O que seria essa consciência negra nos dias atuais, né? Para que as pessoas possam colocar, né, essa pulgazinha ali atrás da orelha e possam refletir sobre isso. O que seria? É a consciência de que há, sem sombra de dúvidas, e quem está falando é quem gosta de estudar a história, há, sem sombra de dúvidas, uma dívida. Há uma dívida. Conforme a gente falou, dos 500 e poucos anos de história que temos, 400 foram de escravidão. Então vamos pensar do ponto de vista de buscar, mas negro é igual a branco, como naqueles debates sobre as cotas raciais nas universidades, né? Negro é igual a branco, será? Socialmente? Historicamente? Porque vamos pensar numa igualdade histórica, 400 anos de escravidão, 100 anos de liberdade. Será que do ponto de vista da própria mentalidade da sociedade brasileira houve essa abolição? Será que não precisaríamos, por exemplo, para pensar inicialmente, ao início do debate da igualdade, para que a gente pudesse pensar numa sociedade mais justa, de mais 400 anos pós-abolição? Aí começa a partir de então a se pensar, não, podemos pensar em igualdade. Não existe essa igualdade. O negro, ele corre atrás. O negro ou o preto, conforme os movimentos gostam de chamar, né? Tranquilamente, tem problema nenhum. Eles estão em desvantagem histórica, estão em desvantagem social. Então, aquilo que eles fazem, toda a vitória dos negros tem que sim ser comemorada mais, porque eles largaram atrás
na corrida e ultrapassaram e venceram. Então, o fato, por exemplo, o Brasil ainda não teve uma presidente também negra, né? Porque é importante você pensar o debate racial, mas também o debate de gênero, né? Então é isso, nós temos uma dívida, nós enquanto sociedade, e a consciência negra não está somente para o negro, está para o branco entender na própria história da nossa sociedade de que há essa dívida e que essa luta para obter os resultados daqui a 400, 500 anos, o que é que está sendo feito por parte dos movimentos? Apenas tentando antecipar, para que essa próxima geração já veja resultados dessa luta, para que muitas dessas pessoas que lutam na condição de negros, eles consigam morrer e já ver mais algum tempo e ver que vou morrer, tô morrendo, tô nos últimos dias de vida, mas nós vencemos aqui e ali. Então a luta continua, a luta deles. E daqui a mais 400 anos a gente pode começar a dar início ao debate sobre igualdade racial no Brasil, quando pelo menos a gente igualar em tempo o período da escravidão e o período de liberdade. Quando minimamente igualarmos em tempo, o debate deve ter início, mas por agora nós não devemos pensar nessa assim chamada igualdade que falam por aí. Ainda é desigual, merece respeito e merece ajuda no sentido não do coitadinho que luta pelas, não, mas daquele indivíduo que ele não tem culpa, inclusive dos seus antecedentes terem sido escravizados, e a escravidão é uma mazela da história do Brasil e do povo brasileiro. Isso é sem sombra de dúvidas. Ó, aqui ele mandou um abraço aqui, foi a Josi Melo, tá dizendo boa tarde, professor Cristiano, obrigado pela aula que nos está dando agora, né? Cristiano foi meu professor na faculdade. Abração, querido. Isso, tem aqui, olha, tá dizendo, seja a mudança. Tem aqui o meu amigo Duva do Alegre, até colocou aqui, ó, todo leite é branco, todo sangue é vermelho, toda alma é humana, né? E é uma foto aqui de uma negra dando de mamar a um bebê branco. Perfeitamente, né? Tem que ser valorizado isso aí. Isso, né? E acontecia muito no passado, né? A ama de leite. Exatamente, isso é fato histórico também. Sim. Professor Cristiano, obrigado mais uma vez por ter nos dado essa aula, né? Sobre esse contexto, e é muito importante, né? A gente abriu aqui falando sobre esse tema, e é muito importante que as pessoas saibam por que tá por trás, né? Não é apenas um feriado, né, que você vai descansar, mas tem toda uma história de luta por trás de tudo isso, né? E que tenhamos, né, na mente realmente qual é o propósito dessa consciência negra. Obrigado mais uma vez, e já sabe, aqui as portas estão abertas, né? Caso precise, como coordenador lá do curso de História, tendo alguma atividade, né? Estou precisando de espaço, conta conosco, viu? Tranquilo, meu irmão. Eu que agradeço mais uma vez aqui, né, o espaço, e mais uma vez reforçando o convite. Estamos aí chegando já no mês de dezembro, mês de janeiro vem aí, 2025. Vamos estudar história, galera. Serra Talhada tem um curso de história que está cada vez mais evidente, cada vez mais forte. Então nos procurem. Estudar é sempre o melhor. Com certeza.